Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José, nosso portal crescendo muito, com a participação de muita gente legal. Eu quero mandar um grande abraço para o porteiro Gilson, aqui de Ipanema, no Rio de Janeiro, a quem eu conheci, e que é um grande divulgador do nosso portal. Então, mandando um abraço para o Gilson, eu quero estar abraçando todos vocês aí que têm tido muito carinho, mandado muitas mensagens e amplificado cada vez mais os nossos conteúdos, né? E você que está chegando agora, você é muito bem-vindo. Se inscreva no nosso portal também. Venha fazer parte aqui dos nossos papos no dia a dia, né? E o Brasil, gente, está sendo considerado mundialmente como uma nação genocida. E o presidente da República Brasileira, né, é o expoente máximo desse genocídio. Do grego, né, genocídio, né, genotribo, nação, povo, sídio, morte, destruição. E esse presidente que nós temos hoje, infelizmente, é uma pessoa que cruza os braços e finge que o assunto não é com ele. E ele, inclusive, chega à insanidade, dentre tantas outras, a afirmar que o Brasil está vencendo a Covid. Ele diz que não fez mais porque o Supremo Tribunal Federal não deixou, o que é uma grande mentira, o que coloca o presidente no cometimento de mais um crime de responsabilidade, que é mentir, falsear a verdade descaradamente contra o povo brasileiro. Se não fosse o Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro teria imposto a todos os estados e municípios o liberou geral, a proibição de se fechar estabelecimentos, a proibição de se limitar a circulação de pessoas, a aglomeração de pessoas. Portanto, nós teríamos um número de mortos muito superior aos 130 mortos que nós temos no nosso país. Então, além de ter um comportamento genocida, de ser um governo genocida, ele ainda tenta jogar a responsabilidade sobre os outros. Além de ser conhecido agora como um presidente e um governo genocida, esse presidente e o governo dele são considerados diante do mundo como uma nação biocida, um governo biocida que está matando a sua própria natureza, seus próprios bichos, suas plantas, sua biodiversidade. E como é que a gente consegue entender o que está acontecendo e o que é possível ser feito aqui no nosso país? Aliás, quero abrir um parênteses para dizer que no domingo, dia 13 de setembro, eu vou publicar um vídeo onde eu coloco algumas sugestões, algumas possibilidades jurídicas e políticas da gente reverter esse assunto todo através de ações, através de plebiscito revogatório. Então é um assunto que eu quero jogar para alguns parlamentares, para candidatos à presidência da República, enfim. Mas é um assunto que eu quero que seja mais debatido a partir de amanhã nesse vídeo que eu vou publicar dia 13 de setembro, 2 horas da tarde. Bom, isso posto, voltemos aqui ao nosso biocídio. Para poder entender, então, o que está na cabeça dessa gente, se é que essa gente tem alguma coisa dentro da sua cabeça, né? A gente tem que analisar quais foram as propostas de governo de Bolsonaro. Quando você olha o programa de governo dele, eu vou disponibilizar para vocês, para quem tiver paciência, curiosidade, são 81 páginas. Você não encontra nenhuma vez a expressão meio ambiente. Se você não encontra a expressão meio ambiente, você não encontra preocupação com o meio ambiente, você não encontra um programa, um projeto, algum tipo de meta a ser traçada em relação ao meio ambiente. Moral da história, esse governo, assim como ele faz em relação a seres humanos, simplesmente cruza os braços e o Brasil, na área ambiental, vira terra de ninguém. Estimulando invasores, garimpeiros, exploradores, madeireiros, usurpadores, grileiros, latifundiários, operadores de trabalho escravo, é toda essa gente que está mancomunada com esse desgoverno na área ambiental. É possível responsabilizar o governo Bolsonaro? É. O Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos Estaduais, os partidos políticos, as ONGs, todas elas podem começar a movimentar ações cobrando responsabilidades e ações do governo federal. O Ministério Público Federal já era para ter entrado com uma ação contra o governo federal. Eles têm um instrumento chamado Termo de Ajustamento de Condutas, impondo ao presidente, ao vice-presidente da República, ao ministro de Estado de Meio Ambiente, aos governos estaduais, alguma ação imediata para conter a destruição do Pantanal, da Amazônia brasileira. Esse patrimônio, uma vez destruído, ele não se recompõe facilmente, a gente vai precisar de décadas.
Esse presidente da República, se ele acha que ele não vai ser responsabilizado por estar contribuindo com tantos homicídios no nosso país e com a destruição da mata brasileira, ele está muito enganado. Isso tudo vai ser cobrado dele mais à frente. A gente pode estar achando que o Brasil está amorfo, né? Não está se movimentando, mas tem muita gente que começa a garimpar esse assunto, começa a levantar essas questões, isso vai ganhando peso, vai ganhando força, enfim. E o que nós podemos ver no ponto de vista concreto, que além de ter nomeado um ministro que não é talhado para esse tipo de assunto, porque ele não entende nada, é um advogado paulista que se notabilizou por criar um movimento político de ultradireita, se candidatou a deputado federal, teve uma votação pífia, ridícula, desmoralizante, e essa figura é alçada para ser ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro. A relação mais forte que ele tem com esse assunto é o fato de ter sido processado e condenado lá em São Paulo por crime ambiental, por danos ao meio ambiente, por favorecer, enquanto ele era do governo de Alckmin, lá em São Paulo, o setor empresarial em prejuízo do setor ambiental lá no estado de São Paulo. Então essa figura que está comandando, entre aspas, a questão ambiental no nosso país. E aí todos vocês viram, isso aí ficou muito conhecido, o vídeo que foi divulgado por ele, o ministro, e pelo vice Mourão, onde tivemos ali uma peça enganosa, onde foi colocado o mico-leão dourado, como se fosse um animal da floresta amazônica. Se eles tivessem o mínimo de conhecimento, eles saberiam que esse bicho não é um bicho da Amazônia, que o vídeo ele é ideologicamente falso, né? Só colocar um trechinho aqui, eu acho que o áudio está baixo, não vai dar para escutar, mas enfim, aí tem a voz de uma criança, vai sempre apelando por alguma coisa emocional, você fala assim, nossa, a peça ficou bem feita, né? Será que a Amazônia está sendo preservada? Será que nós estamos sendo induzidos a erro? E aí você vai aos dados, né? O governo, por ter brigado com instituições estrangeiras que apoiavam as brigadas anti-incêndio aqui no Brasil, como a Alemanha e a Noruega, com o rompimento, o dinheiro parou de vir e, além disso, o governo está reduzindo verbas para as brigadas de incêndio florestal. Não era para diante do incêndio que a gente está vendo no nosso país, para que todas as áreas do governo deslocassem para lá todo tipo de efetivo, equipamento, para tentar minimizar ou estancar essa destruição da floresta brasileira? Eu comentei com vocês, o presidente fez essa live bizarra na quinta-feira, com a exploração da imagem daquela menina, uma situação que está muito polêmica, mostrando como o presidente é uma figura sem noção, é um irresponsável total no trato dessa questão, que ele estimulou o trabalho infantil na sua fala. Mas nesse vídeo ele não falou em nenhum momento dessa tragédia que está acontecendo no Brasil, da destruição das nossas matas. E tem as pessoas que são as pessoas mais responsáveis para combater esse assunto, o general Mourão, o vice-presidente, e o Salles, duas pessoas absolutamente incompetentes, totalmente deslocadas do assunto e sem recursos para fazerem alguma coisa, porque o Salles está mendigando 134 milhões em relação a Guedes, um dinheiro que está sendo exprimido, porque Guedes gosta mesmo de dar dinheiro para banqueiro, gosta de dar dinheiro para os seus sócios, para os seus negócios que estão ainda sob investigação no Ministério Público Federal. Aliás, dia 22 de setembro vai ter um julgamento no Tribunal Regional Federal de Brasília, que vai decidir se Guedes deve continuar a ser processado ou não, porque o processo está em suspenso, né? Durante 40 dias no habeas corpus que ele ingressou. Então, Paulo Guedes destinou, assim, num passe de mágica, 1 trilhão e 200 bilhões de reais para banco, mas fica mendigando uma mixaria que está fazendo muita falta no combate a esses incêndios lá no Pantanal, né? Mas quem foi que produziu esse vídeo, gente? O idealizador desse vídeo aí que o Mourão, que o Salles publicaram, até para agredir o Leonardo DiCaprio, esse sim que destinou mais de 8 milhões de reais do seu patrimônio para projetos ambientais. Então, eles publicaram esse vídeo que foi feito pela Associação dos Criadores do Estado do Pará, a tal Acripará, cujo presidente é o senhor Maurício Pompeia. Senhor Maurício Pompeia, o nome já garante o produto, né?
ele foi condenado, foi multado por exploração de trabalho escravo, lá na região dele, né? E uma pessoa com esse nome, Pompeia, vamos lembrar, né? Pompeia é a cidade italiana que foi queimada por uma erupção vulcânica do vulcão Vesúvio, que se eu não estou não estou enganado em relação a essa informação, né? Então, nós temos um governo biocida e nós temos também piromaníacos, né, nesse governo, gente que está se divertindo, vendo o nosso país ser destruído por esses incêndios todos. Então, gente, que esse papo nosso aqui, ele sirva, eu vou tentar mandar para algumas ONGs, mandar para o Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos, porque é necessário essas instituições se movimentarem para pressionar o governo para salvar o nosso país. Eles não conseguem salvar seres humanos se não fôssemos nós colocando máscara, fazendo isolamento, usando álcool gel, a gente evitando o contato de uma maneira geral. Nós teríamos muito mais mortos no nosso país se a gente dependesse de alguma desorientação desse presidente da República. Do mesmo modo, a gente também tem que se movimentar para tentar salvar a natureza do nosso país, porque além de genocida, o nosso presidente está mostrando ser também um biocida. Gente, eu fico por aqui, espero ter jogado algumas questões aí para sua reflexão. Vou colocar todo esse material na descrição do nosso vídeo. E nesse domingo, dia 13 de setembro, eu vou colocar um vídeo com algumas sugestões concretas, alguns pontapés iniciais do que é possível a gente começar a fazer no nosso país para reverter a destruição total desse governo que, além de genocida, biocida, é um entregocida, vamos dizer assim, né? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau!